Olá pessoal, bom dia e bem-vindos a mais um vídeo. A gente começa com um café e arrumando a bancada para mais um dia de trabalho. A arrumação de bancada é muito importante, eu friso que sem ela não acontece absolutamente nada. É um momento de liberar um pouco a cabeça. O intuito do vídeo é a gente falar um pouco sobre um hábito que a gente tem que nutrir de desenhar diariamente. O problema disso é você aparecer todo dia, um dia após o outro, e não parar de desenhar. Então, como eu andei um pouco displicente com relação ao meu hábito de desenho e ao meu hábito de ter um caderno de desenho, eu tô querendo voltar para isso e dividir isso aqui no canal, porque eu acho que quando um artista tá fazendo e tá mostrando para um outro artista fazendo, é um tipo de troca e é um tipo de incentivo que cada um pode dar pro outro para crescer essa comunidade de vamos fazer coisas no caderno e vamos desenhar diariamente e vamos pensar cor, textura e tudo mais. Para esse vídeo, eu decidi que a gente vai começar com uma paisagem, que eu vou começar com uma paisagem. Eu não quero parecer a doida que fala em terceira pessoa, mas provavelmente isso vai acontecer algumas vezes. Mas nesse vídeo eu quis focar numa paisagem. E o foco é simplesmente liberar a mente, olhar para uma coisa bem nula, não pensar muito e simplesmente desenhar aquilo que está na minha frente. Eu andei também querendo muito explorar um processo, multimídia, de usar guache, aquarela, acrílica, caneta, pastel oleoso, pastel seco, lápis de cor, tudo junto. Então isso é uma outra coisa que eu começo a trazer pro campo do meu desenho e da minha pintura. Uma variedade de 35 cores, que é uma coisa que eu faço bastante. Então, eu parti das cores do Estúdio Feli, de um estudo de cores que eu fiz já faz um tempo para criar a identidade do Estúdio Feli. E são cores que eu sempre gostei muito juntas e que eu acho que não é que eu também consegui ficar só com 5 cores ou 7 cores de paleta, mas eu consegui ter uma coisa um pouco mais controlada e regulada de umas 10, 15 cores, que eu acho que para uma ilustração tá tudo certo. Eu fui escolhendo as cores a partir da quantidade e variedade que eu tenho de lápis de cor. E daí eu fui encontrando as cores equivalentes com as canetinhas Magic Color, nas canetinhas Tombow. E eu também preparei algumas tintas guache para equivalerem as cores, para eu ter uma variedade não só de cor, como de textura, que isso me interessa muito. E não ter um desenho que seja apenas feito com lápis de cor, ou apenas feito com guache, ou com só canetinha. Eu tenho uma sensação que quando a gente faz algo com só um material, ele dá uma chapada, ele chapa na folha, na superfície que está sendo trabalhada. Enquanto que se você tem uma leva de guache e depois em cima um lápis de cor e em cima do lápis de cor mais uma leva de guache e uma leva de pastel oleoso, por exemplo, dá uma enriquecida no desenho e na qualidade mesmo do material que você está usando. Olhando aqui para a seleção de cores que eu fiz ao lado do meu desenho, foi um total de 14 cores. Então é importante colocar que na segunda fileira de cima para baixo existem 3 tipos diferentes de verde-limão. Um é feito com canetinha, outro com lápis de cor e outro com pastel. Esses 3 verdes eu tô contando como o mesmo tom de verde, o mesmo verde-limão. Então
Isso eu considero uma cor. Mas ele vai ter 3 tipos de textura, ou no caso de material, diferentes, que vão aparecer no desenho de forma diferente, né? Eu olhei para o fazer desse desenho, pensei um pouco no resultado que eu queria ter, e eu queria uma coisa bem leve, bem solta. Não quero muito detalhe, e a gente tem que lembrar o que é uma ilustração. E uma ilustração não é um desenho realista, né? Ela é algo que vai representar, ou chegar perto de representar, uma coisa que a gente identifica, consegue identificar. No caso, vocês vão identificar aqui no final desse desenho uma paisagem de serra, de montanha, né? Então eu tive uma intenção clara de deixar o desenho bem solto e junto do desenho bem solto, essa pintura que eu faço com esses materiais, né, quando entra a cor, por isso que eu chamo de pintura, eu tento deixar tudo bem solto. Eu mexo com guache ao mesmo tempo que eu vou mexer com a canetinha, que ao mesmo tempo eu mexo com o lápis de cor. Então, tudo indo de uma forma bem solta. Eu acho legal também observarem que eu não tô usando o pincel ou o lápis ou a canetinha de forma com que meu dedo esteja muito próximo da ponta dele. É sempre tocando mais o final, né, do lápis, o final do pincel, porque isso também permite com que a gente fique com o traço e o gesto mais solto. Gente, quando eu falo que ilustração não precisa ser algo realista, isso não é uma regra. Afinal de contas, a arte não tem muito regra. A gente cria as próprias, né? Cada artista cria suas próprias regras. Mas eu digo assim que não tem a necessidade, né? Não é como uma fotografia. Numa fotografia, a gente tá querendo um resultado realístico. Enquanto que, no meu caso particular, eu quero muito mais ver o gesto, a cor, a luz e a sombra e essa textura que eu ando falando bastante nesse vídeo. É isso que eu quero ver ressaltar mais no meu desenho, muito mais do que o realismo, né? Quem tiver com qualquer tipo de dúvida do que seria essa textura, manda um comentário aí embaixo. Quero ver um vídeo sobre o que você diz por ser textura. Um exemplo disso, por exemplo, que a gente começa a ver é quando o lápis de cor agora entra em cima desse mar que eu tô fazendo. Então ele começa a ganhar a textura por cima da guache do lápis de cor. E isso começa a mudar o desenho, né? A textura do desenho. Agora eu me animei, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre textura. Sobre o que é a textura, por exemplo, em cima da guache, em cima da acrílica, sei lá, um mix de materiais e quais texturas a gente pode conseguir e falar talvez um pouco mesmo sobre textura. Nesse momento eu tive uma certa dificuldade porque eu não escolhi nenhumas cores muito escuras para fazer sombreado, mas deu super certo juntando o meu verde escuro com o meu azul escuro. Então aí estão os meus interesses também em descobrir como fazer o escuro e o claro, que vai ajudar o meu desenho a ter profundidade e a ter um pop assim de figura e fundo, né?
mas que também eu não preciso usar um preto ou um marrom escuro, ou até mesmo um branco. Então, utilizando cor para dar profundidade e densidade para o meu desenho. Agora que eu já tenho o desenho quase inteiro, completo, né, de cor, eu começo a trazer um pouco de densidade e uma definição maior para o desenho. Aquilo que é fundo, aquilo que é figura, né, aquilo que está mais atrás ou que está mais à frente. Eu começo a buscar isso, principalmente assim, nesse horizonte de mar que está encostado com a montanha, trazer um pouco de um reflexo do céu para o mar, como eu estou fazendo agora, com esse azul claro, pintando as nuvens e assim por diante. E vendo que tudo isso eu estou fazendo só com cor, né? As cores, elas reagem de formas diferentes dependendo de que cor tá do lado dela. Então, isso é outra magia que acontece quando a gente está colorindo, né? Eu, no caso, gosto de falar pintando, quando a gente está pintando uma imagem. Para finalizar e dar mais textura e dimensão para o desenho, eu trago os Nail Color da Caran d'Ache, que são esses pastéis oleosos absolutamente deliciosos e com cores magníficas, porque eles são oleosos, né? Então eles vão dar uma camada mais grossa de tinta, pigmento por cima de tudo, dando uma textura bem gostosa. Se vocês gostam da ideia de um vídeo que fale mais sobre essa tal textura que eu falei tanto nesse vídeo, dá um like, comenta aí embaixo e vamos fazer crescer esse canal, porque assim eu consigo voltar mais aqui e conversar com vocês sobre esse tipo de coisa, sobre arte, ilustração, pintura, cor, luz, sombra e muito mais. É isso aí, gente. Muito obrigada. Aqui fica o desenho
E eu mostro também a referência que eu peguei. Como vocês podem ver, fica diferente, mas eu adorei o resultado. Obrigada, até a próxima.